a velocidade com que a água sobe aqui. É realmente um fluxo, uma vazão de água enorme. Quanto que custa um passeio desse de barco pelo Douro? E por que é recomendado então fazer o passeio pelo Rio Douro nessa época? Então, nós hoje estamos aqui no porto e nós vamos fazer agora um passeio pelo Rio Douro. Esse trecho que nós vamos fazer, nós vamos até o trecho da Régua, depois vamos passar pelo Pinhão. E a quinta que nós vamos visitar, ela fica em Pinhão. E é lá que fazem as provas de vinho. Vamos ver se entra aí também no Macabe. Nos acompanhe. E já estamos agora aqui no barco. Entramos porque a chuva não para. E agora vamos aqui desfrutar de um café da manhã, que é servido agora. E olha aí o que nos espera. Este passeio ele é um dos mais bonitos aqui de Portugal e ele é bem recomendado também. Então, assim, o Rio Douro, para quem não sabe, ele é um patrimônio da Unesco, ele foi declarado em 1996. E toda essa encosta aqui é da Vila Nova de Gaia. E esse percurso é muito interessante porque ele traz uma longa história que remonta ali do século XVII, pelos britânicos que faziam dessa rota aqui caminho para a exportação do vinho do Porto aqui da região. E esse aqui são os barcos rabelos, onde eram transportados os barris de vinho do Porto no século XVII pelos ingleses. E curiosidade aqui sobre o Rio Douro, é um rio que nasce ali na Espanha, nos picos da Serra de Urbião, e é um rio com uma extensão de 897 quilômetros. Esse rio então corta a Espanha e vem aqui até Portugal, por essa região que estamos hoje, né? Aqui por Vila Nova de Gaia e também a região do Porto. E lá ao fundo nós já vemos ali uma das barragens mais importantes daqui do Rio Douro, que é a Crestuma Lever. Ali o barco ele vai ser elevado alguns metros acima para continuar a travessia. E essas barragens são importantes também porque elas servem como recurso hidrelétrico. E agora estamos aqui na barragem de Crestuma Lever. É um desnível aí de 14 metros que nós vamos passar. E é interessante aí esse nome, é por causa da divisa de municípios, né? Estamos entre a divisa aí de Crestuma e de Lever. Bom, e agora nós estamos entrando aqui nessa parte onde o barco ele vai ser elevado. E a informação que passou aqui é que ele vai ser elevado 14 metros. E todo esse percurso de elevação ele leva em torno de 15 minutos. Aí aqui atrás agora, estamos vendo essas comportas aí, elas vão fechar. E lá na frente, aquela lá, ela vai se abrir, ou já está abrindo, e ele vai vazar a água que está represada de lá. Então isso faz com que o barco ele se eleve. Bom, nós então agora saímos aqui da barragem de Crestuma Lever, processo que levou cerca de 15 minutos para a elevação. E agora estamos indo em direção à barragem do Carapateu e o desnível de lá é maior, vai ser 35 metros. Nós estamos passando aqui por uma parte de campismo, à margem do Douro, que fica então a 25 quilômetros do porto. E hoje, apesar do clima estar assim, ele é bem interessante porque remete muito à história do Douro, porque realmente esse clima meio nublado, com chuva, é que traz um pouco da qualidade das uvas aqui do Douro. E hoje quase que a gente até cancela esse passeio porque estava com previsão de muita chuva para cá, para a região do Douro, do Porto também, né? Então mantivemos o passeio, mas quase cancelamos. Mas embora a previsão fosse de chuva, o clima está até agradável. E vale lembrar também que essa época de setembro, outubro é a melhor época para fazer esse passeio aqui pelo Rio Douro, porque traz umas belas paisagens. As folhas já estão mais avermelhadas também das uvas, né? Era uma época para ser mais com sol, mas está um pouco chuvoso aqui.
Para quem gosta de fazer caminhada, aqui logo atrás tem um passadiço que chama Viveiro Douro. E é bem interessante porque faz uma caminhada ao longo de todo o Rio Douro aqui. Passadiço que tem uma extensão de 10 quilômetros. Para quem não sabe, nós já estamos em Portugal há 5 anos. E essa, por incrível que pareça, é a primeira vez que nós estamos fazendo esse passeio aqui pelo Douro. E realmente tem sido uma experiência memorável, marcante. E agora serviram essa pequena dose aqui de vinho do Porto Branco. Quanto que custa um passeio desse de barco pelo Douro? Esse passeio em específico, vamos até Pinhão, saiu 110 euros por pessoa. Mas nas nossas pesquisas, em geral, encontra-se passeios a partir de 90 euros, dependendo do trecho que você quer fazer. Por exemplo, até a Régua é um pouco mais barato. E a maioria dos passeios também inclui aí o almoço e um café da manhã a bordo. Bom, e agora nós estamos chegando ali já próximo à barragem de Carrapatelo. Por que é importante nós falarmos dela? Porque essa é uma das maiores barragens que tem aqui na Europa. Ela tem uma elevação de 35 metros, ou seja, todo o mecanismo ali da eclusa, que é a engenharia de elevador, né, marítimo. Então ela faz a elevação de 35 metros. A nível de comparação, ela é a maior até do Canal do Panamá, que é uma das referências também. E agora eles começaram a abrir aquela portinha ali, que é onde o barco ele vai passar lá, né? Olha lá, e agora tá saindo outro navio que já estava ali, né? Ele desceu de nível e nós estamos esperando ele sair agora para poder entrar ali. Agora é a nossa vez de passar ali. E agora nós estamos aqui dentro já. E aquela porta ali ao fundo, ela vai se abrir, ao passo que aquela que nós entramos agora ali ao fundo, ela vai fechar. Ou seja, vai fazer aqui uma barreira para que encha de água e o barco eleve o nível. E agora o nível já começou a subir e eu vou colocar uma aceleração de vídeo aqui para ficar mais perceptível. E agora, depois então de quase 15 minutos, completamos aqui esse nivelamento. Ali a comporta baixou. Agora vamos passar. E já, como pode ver, já tem outro barco ali à espera já para também entrar aqui. Bom, e passar por essa experiência aqui então é bem interessante. E a gente vê mesmo o nível da água subir pela parede, é mesmo rápido. A gente até cronometrou e deu mais ou menos 12 minutos, aquele tanque fica cheio. E mais uns 3 minutos aquela outra porta desce e a gente já está mesmo a nível do rio, já começa a navegar. Bom, e agora, conforme a previsão aqui, parece que eles vão servir o almoço. Vamos lá almoçar então. Bom, e agora serviram uma sopinha de legumes aqui. Agora serviram já o prato principal, que é lombo, tem batatas, arroz e um mix, uma saladinha cozida. Vamos ver como é que tá. E para finalizar o menu, é o cheesecake de frutos vermelhos aqui. Parece que tá bom. E toda essa parte que nós estamos vendo aqui agora nas montanhas, esses degraus aqui, são socalcos, né? Isso é bem interessante porque cada região aqui do Douro apresenta um tipo de microclima. Vamos supor, a cada 1 quilômetro, a cada 5 quilômetros tem um microclima. O que isso resulta para a uva? A uva ela concentra mais açúcar e, consequentemente, ela apura mais o sabor e mantém mais as notas do vinho do Porto mesmo, né? Que é bem característico da região. Aí essa parte aqui só para exemplificar também, tanto que é interessante, porque desse lado de cá vemos uma zona de mata e de cá já vemos a parte da plantação dos vinhedos, né? Então isso mostra que esses socalcos, ao longo de muitos anos, séculos, foram ganhando forma por conta da ação humana, né? no plantio dos vinhedos. Caso contrário, tudo seria conforme nós estamos vendo aqui, só uma montanha com um monte de árvores. E a chuva aqui ela não dá trégua, continua. E o barco aqui ele vai fazer uma breve paradinha em Peso da Régua.
Bom, e agora nós chegamos então aqui em Peso da Régua. Vale dizer então que essa cidade, Peso da Régua, ela foi eleita capital do vinho do Porto. Então, é uma cidade importante. Pois foi a partir daqui que os barris de vinho eram transportados em barcos Rabelo até Vila Nova de Gaia, onde o vinho envelhecia nas caves. Agora saímos do Peso da Régua e estamos a caminho agora então de Pinhão. E logo mais à frente vamos passar por uma outra barragem que chama Bagaúste, ou a barragem de Régua, né? Vamos seguir o caminho. Agora vale destacar também que um dos passeios mais belos aqui do Rio Douro é o passeio de comboio ou de trem, que passa ali por aquela ponte, né, e conhece um pouco desses vales, dessas montanhas vinícolas aqui. E logo ali na frente já vemos o comboio ou o trem, está parado ali por alguma razão, mas ele faz esse percurso aqui pela borda do Rio Douro. Então dá para imaginar que é um passeio realmente memorável e muito bonito, viu? Bom, e ali agora então nós estamos chegando próximo a outra barragem, é a última desse percurso que nós estamos fazendo. E conforme a informação ali, nossa velocidade estava a 1 metro por segundo, olha lá, agora mostrou. E essa barragem aqui também ela é interessante porque ela tem 27 metros, então assim, ela não é pequena não, ela também é alta e importante para navegação aqui pelo Rio Douro e também para energia elétrica, porque acaba que elas são hidrelétricas também. E só para mostrar também aqui, sem o vídeo ser avançado, a velocidade com que a água sobe aqui é realmente um fluxo, uma vazão de água enorme, dá para perceber claramente ali. E ainda aqui na barragem da Régua, nós conseguimos ver um pedaço da Nacional 222, essa aqui que percorre, né? Essa estrada nacional, ela é uma das mais famosas aqui em Portugal devido à beleza que ela tem, né? Contornando o Rio Douro e vendo toda essa paisagem das quintas e dos vinhedos que estão aqui ao redor. Olha, e esse cenário aqui, embora esteja chovendo agora, mas, por exemplo, toda aquela parte de nuvens ali representa bem o que nós falamos do microclima aqui nessa região do Douro. Então é possível ver que há formações mais úmidas nas partes mais altas e talvez uma formação mais seca aqui mais próxima ao solo, né? Bom, e todo esse cenário que nós estamos vendo aqui agora dessas montanhas, desses socalcos aqui, são produções de vinho do Porto. As uvas que são aí predominantes é a Touriga Nacional, Touriga Franca e até mesmo o Moscatel, para quem gosta de vinho do Porto. Então, isso aqui são informações importantes, porque esse aqui é um passeio de enoturismo, podemos dizer dessa forma, né? Porque aqui nós vamos conhecer também um pouco da quinta, vamos provar ali um pouco do vinho do Porto. A informação legal aqui também que nós vimos agora é que aquela parte ali, eles também fazem a produção do azeite ecológico. Então, assim, boa parte do azeite aqui de Portugal também sai dessa região do Douro. E olha que vista maravilhosa. Vemos aí entre castanhos e verdes, os tons aí no Douro. E não é por nada que é considerada pela BBC de Londres como uma das regiões mais lindas e bonitas de se observar. Realmente vale a pena. Esse é o trajeto que a gente está fazendo entre Régua e Pinhão. E para mim está sendo a parte mais bonita do passeio. E por que é recomendado então fazer o passeio pelo Rio Douro nessa época já do início do outono? Conforme podemos ver aqui, as uvas ou as folhas das uvas já adquirem essa tonalidade mais avermelhada por causa do frio que já começa a acontecer, né? Então dá essa paisagem mais característica aqui no Douro, das folhas queimadas. Então por isso sim, a época melhor para fazer esse passeio pelo Rio Douro é aqui no final de setembro, outubro. Já estamos chegando aqui em Pinhão, que é onde nós iremos fazer uma parada. Saímos agora aqui então do barco ali ao fundo e agora nós vamos continuar o passeio aqui até a Quinta da Avessada. E essa região aqui de Pinhão é importante porque essa cidade foi um importante entreposto comercial para a comercialização do vinho do Porto, né? E então todos os barris de vinho do Porto eram transportados em embarcações como essas aqui, chamada Rabelo. Nós estamos andando aqui, nós vamos pegar um ônibus que nos vai levar até a Quinta da Avessada. Estamos seguindo o pessoal aqui que veio com a gente dentro do barco.
e provavelmente a gente vai pegar aquele ônibus ali. Estamos aqui dentro do ônibus já e vamos seguir agora até a Quinta da Avessada. A gente olhou no percurso aqui no mapa, provavelmente vai levar em torno de 20 minutos, são 15 quilômetros. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que o ônibus não tem banheiro. E chegamos então aqui na Quinta da Avessada e está um pouquinho difícil de filmar por conta da chuva que é constante. O trajeto de autocarro ele é um pouco sinuoso, então às vezes pode causar alguma vertigem, é um pouco desconfortável nesse ponto. Mas o trajeto é muito bonito. Se não tivesse chovendo daria para ter filmado um pouco das vinhas, que é bem interessante. Este moscatel a família só faz questão de o provar no domingo de Páscoa, uma tradição que ainda tem, e toda a gente que estiver nesta quinta nesse dia tem direito, atenção, não é um copo, é um bocadinho no fundo do copo para provar. Mas para gostarmos deste moscatel, nós temos que gostar de um moscatel muito doce. Este aqui parece mel, de tão doce que ele é. E aqui estamos numa parte então que mostra como que era feito o vinho do Porto e moscatel mais antigamente. Aqui eles pisaram esse lagar aqui apenas para efeito turístico, mas toda a parte de produção era feito dessa forma aqui. O guia estava explicando para nós que antigamente apenas os homens pisavam no lagar. Eles falam, segundo o mito, era por conta da temperatura corporal, também um certo preconceito contra a mulher, talvez até a questão dos dias de menstruação dela. Não poderiam influenciar. Outra questão que ele falou é que o vinho do Porto, para ele ser fermentado, ele teria que estar na temperatura ideal de 12 graus, porque caso contrário ele não fermenta direito, né? E depois todo ele era despejado naquele barril, onde era mantido ali por cerca de 2-3 anos. E só depois disso ele poderia ser comercializado. A Quinta da Avessada ela é interessante porque ela é uma das pioneiras aqui da região do Douro na produção do vinho moscatel. Então é uma das mais antigas na produção e exportação desse tipo de vinho. E conforme o guia estava nos dizendo, aqui apenas essa parte ela possui 25 hectares. E aqui nós vemos a parte de trás então da quinta. Aqui logo à frente é onde nós fizemos a prova, né, de vinhos. E o processo de produção do vinho do Porto é interessante, porque ele tem o processo de fermentação e só depois do processo de fermentação é que pode ser acrescentada ali aguardente para parar então um pouco essa fermentação e manter ali os níveis de açúcar, né, dando aquele tom mais doce no vinho do Porto. E depois disso ele é mantido em barris ou engarrafado para ficar ali maturando por mais uns 3 anos, para então ser comercializado. Estamos retornando já para Vila Nova de Gaia. Bom pessoal, então agora nós saímos do ônibus aqui. Levou cerca de mais ou menos 1h30 para até chegarmos aqui na Vila Nova de Gaia novamente. Agora sim, o passeio, nós chegamos aqui era 8 da manhã, a hora que saiu o barco, né? E agora são mais ou menos 8h30 da noite, então assim, dura o dia todo. É um passeio muito interessante, vale muito a pena. Então assim, conhece muita coisa ali da região, das produções vinícolas. E fica a recomendação então para quem vier para o Porto fazer esse tipo de passeio também, seja estiver fazendo turismo aqui ou seja já residente também no Porto, vale muito a pena. Deixamos aí a recomendação. Fizemos um esforço até, porque o dia hoje estava muito chuvoso, choveu bastante, então fizemos um esforço extra para gravar todas essas cenas e trazer um bom conteúdo aí para vocês. Então se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, deixa algum comentário também e até a próxima.